Quando Gregor Samsa acordou naquela manhã, ele não estava em um pesadelo. Pelo contrário, ele estava, pela primeira vez na vida, vendo a realidade sem filtros. A frase de abertura de Franz Kafka é, talvez, a mais honesta da história da literatura. Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos e encontrou-se em sua cama, transformado em um inseto monstruoso. A maioria das pessoas lê isso e pensa em ficção científica, em terror corporal ou em uma alegoria boba sobre depressão. Mas elas estão erradas. Kafka não escreveu sobre uma metamorfose física. Ele escreveu sobre uma metamorfose social. Ele estava descrevendo um processo que retira a sua pele humana camada por camada, até que reste apenas a carapaça de uma engrenagem que parou de funcionar. Hoje nós não vamos apenas resumir um clássico, nós vamos dissecar o diagnóstico que Kafka fez da nossa sociedade. Prepare-se, porque você vai se perguntar: eu ainda sou humano ou apenas um produto que perdeu a validade? Para entender a criatura, você precisa entender o Criador. Franz Kafka não era um místico vivendo em uma torre de marfim. Ele era um burocrata. Durante o dia, ele era o funcionário exemplar de uma companhia de seguros. Ele passava horas redigindo relatórios sobre acidentes de trabalho, decidindo o destino de pessoas que ele nunca veria. À noite, ele se tornava um pária. Ele escrevia histórias que o seu próprio pai desprezava. O pai de Kafka via a literatura como uma fraqueza, um câncer na linhagem da família. Essa é a gênese de Gregor Samsa. Kafka vivia no que hoje chamamos de sociedade do cansaço. Ele estava preso entre o que o mundo exigia que ele produzisse e o que a sua alma gritava para ser. Gregor Samsa é o alter ego de todos nós que já nos sentimos diminuídos por um crachá. A primeira grande mentira sobre este livro é que a transformação aconteceu naquela manhã. Gregor já era um inseto há anos. Kafka deixa pistas que a leitura rápida ignora. Antes de acordar com pernas articuladas, Gregor não tinha amigos. Ele não tinha vida amorosa. Ele passava os dias viajando como caixeiro viajante, vendendo tecidos para sustentar o luxo dos pais. Se você é definido apenas pelo que você produz, você não é um indivíduo. Você é uma função. A carapaça que surge no corpo de Gregor é apenas a manifestação externa do que ele já era por dentro. Alguém blindado contra o próprio desejo, rastejando para cumprir horários de trens que nunca esperam por ninguém. A metamorfose não foi um acidente. Foi o corpo de Gregor finalmente parando de mentir. Como a família reage? Enquanto Gregor era o caixa eletrônico da casa, ele era tolerado. No momento em que ele para de trazer o dinheiro, a máscara da família burguesa cai. O pai, o mesmo homem que vivia às custas do filho, agora o ataca com violência. Kafka está nos dando uma aula de sociologia sombria. O amor doméstico, muitas vezes, é condicional à utilidade econômica. Uma maçã vermelha vibrante no centro de uma mesa de jantar em preto e branco, o símbolo da discórdia. Uma dessas maçãs fica cravada nas costas de Gregor e apodrece ali, causando uma infecção que nunca cicatriza. É uma das imagens mais brutais da literatura, a ferida causada pelo desprezo de quem deveria te amar. Gregor Samsa inicialmente demonstra piedade, mas é ela quem dá o veredito final. Temos que nos livrar disso. Note que ela para de chamá-lo de irmão. Ele vira isso. Quando você deixa de ser útil para o grupo te expulsa. Não importa o seu sacrifício anterior. Gregor morre sozinho no escuro, coberto de poeira e restos de comida. O horror não é a transformação em inseto. O horror é que o mundo continua girando sem você. No momento em que a empregada joga o corpo de Gregor no lixo, a família respira aliviada. Eles saem para um passeio. O ciclo de produtividade recomeça com novos rostos. O quarto de Gregor acumula poeira. A vida humana foi reduzida a detritos. Gregor morre no escuro, apenas o contorno da sua carapaça visível. Uma vassoura empurra os restos para fora, a limpeza burocrática da existência.
A família Samsa agora sorri no bonde. O sol brilha para os úteis. Gretchen se espreguiça, revelando-se uma bela jovem. O futuro está garantido. Poeira flutuando em um raio de sol solitário. É tudo o que restou de Gregor. O pai e a mãe trocam olhares de cumplicidade financeira. O fardo foi removido. Paisagens ensolaradas passam pela janela. A vida segue sem interrupções. Novos rostos, novos provedores. O sistema se autorregula perfeitamente. O quarto vazio de Gregor está sendo renovado. As paredes são pintadas de branco puro. Você pode estar pensando, o que isso tem a ver com a minha vida em 2026? Tudo. Hoje, nós não precisamos acordar com 6 pernas para sermos insetos. O algoritmo já fez isso por nós. Seus olhos refletem códigos binários. Você é uma métrica, um score de crédito, um ponto se movendo no mapa de um aplicativo. Esse é o novo caixeiro viajante. Seu perfil de LinkedIn é sua nova carapaça. Palavras-chave. Robóticas definem quem você é. Servidores de dados piscam em salas frias. Eles decidem sua utilidade em milissegundos. A inteligência artificial pode te substituir amanhã. O sistema não vai chorar por você. O mundo digital é um metrô futurista em alta velocidade. Não há paradas para os exaustos. Gráficos de produtividade. Se a linha cai, você recebe um X vermelho. Um trabalhador solitário diante de monitores. A noite é apenas mais um turno. Kafka, no seu leito de morte, pediu que seus manuscritos fossem queimados. Ele queria sumir. Ele não queria que você visse esse espelho. Ele queria que Gregor Samsa desaparecesse com ele. Mas o silêncio é a maior arma do sistema. Ao escrever sobre o homem inseto, Kafka deu voz a todos nós. Ele transformou a vergonha de ser inútil em arte. Ele nos deu um espelho. Quem é você por baixo da carapaça quando as luzes se apagam? A engrenagem parou. O tempo de Kafka é agora. Você é útil ou você é livre? Inscreva-se para não ser apenas mais uma engrenagem. A gente busca a verdade, custe o que custar. Até a próxima.